Salve aventureira, salve aventureiro, bom dia. Hoje eu trouxe meus livretinhos do Dungeons and Dragons original pra gente bater um papo sobre a cronologia Advanced Dungeons and Dragons. Qual é a diferença desses livretos que foram publicados pelo Arneson e pelo Gygax, e por que que o Gygax teve a ideia de lançar alguns anos depois o AD&D. Então, de onde veio essa ideia? Por que que fez isso? Por que que o Gygax resolveu lançar um outro produto alguns anos depois? E qual é a origem e a cronologia desse material, do AD&D, do Advanced Dungeons and Dragons? Então eu já fiz um vídeo resenha aqui, eu vou deixar na descrição, sobre a box original do Dungeons and Dragons, que foi lançada de autoria do Dave Arneson e Gary Gygax, em 1974. E ela vinha com os 3 livretinhos, o Man Magic, que era a versão original do livro do jogador, o The Underworld Wilderness Adventure, que tinha a proposta de ensinar a criar dungeon, criar aventuras, criar exploração nos ermos, que viria a ser, né, de forma embrionária, o livro do mestre, e o Monsters Treasury, que era um bestiáriozinho com tesouros também, tesouros e armadilhas. Então, se você olhar bem, esse material ele tem cara de fanzine. Eu coloquei entre aspas porque ele é um produto oficial, ele foi publicado. Mas se você olhar alguns materiais internos, eu já mostrei nos livretos aqui, vou mostrar, por exemplo, uma página dele. A diagramação, o material, ele tem muita cara de um material caseiro, né, de um fanzine, mesmo o material dos anos 70. Se você olhar, ele remete, por exemplo, ao chainmail em alguns casos, né, para você ir lá pegar as regras. Se você quiser usar miniaturas e tal, vai no chainmail para pegar regras. Eu não vou mostrar aqui, mas ele também, já quando eu mostrei a caixa do D&D original, ele remete ao Outdoor Survival, quando ele vai falar de exploração de ermos, para você pegar penalidade de terreno. Se você olhar as artes que ele tem dentro, eu trouxe algumas para ilustrar, olha essas artes. Eu nem vou falar que essas artes são ruins, mas elas são artes bem simples, né? E elas têm muito pouco dentro do material como um todo. Olha esse orc. É uma arte quase que feita de forma caseira, né? Como alguém da mesa ali, pessoal, fez o desenho. Então esse tipo de coisa deixava no Gygax um sentimento de quero mais. Na época, por questão financeira, crença no próprio produto, eles não tiveram grandes investimentos e lançaram como deu. Mas o Gygax tinha o desejo de transformar o D&D como produto. Ele queria melhorar a qualidade do material, ele olhava para os livretos e ele via que poderia ser atualizado. Tinha muita regra num jogo de autoria com o Arneson, tinha conflitos de regra que ele queria usar e o Arneson não queria. Eles tiveram até algumas discussões na época de publicação do material nos anos 70. Então, em cima de tudo isso, querendo trazer mais regras, mais diagramação, uma qualidade de material melhor, mais artes, o Gygax mergulhou no projeto AD&D. Ele queria lançar um produto com revisão, com alteração de conteúdo e alterações relevantes de conteúdo. Ele queria uma maior qualidade do material como um todo, do papel, capa dura, tamanho. Ele queria qualidade nas artes e diagramação, revisão profissional e qualidade nas artes. Então, em cima disso tudo, foi lançado e publicado o projeto, né, Advanced Dungeons and Dragons, de autoria do Gygax. Ele publicou em 1977 o Livro dos Monstros, foi o primeiro que saiu. Depois, em 78, saiu o Livro do Jogador e um ano depois o Livro do Mestre, né, o Dungeon Master Guide. E esses materiais, já de capa colorida, capa dura, para o final, imagina que é material dos anos 70. Foi muito diferente do D&D original e de livros parecidos. Era muito fanzine que tinha nessa época em relação ao que era RPG. Então isso foi revolucionário para a época. E se você olhar, eu vou mostrar uma arte, uma página de dentro de cada um. Olha o bestiário, por exemplo, né? O livro dos monstros. Os monstros praticamente todos tinham artes, um material já com uma diagramação para anos 70 com cara de profissional. Se você pegar o livro do jogador também com arte, ó, tabelas muito mais organizadas e muito mais limpas, né? Muito mais didáticas do que do D&D original. O livro do mestre, olha lá, com mais artes também, todos eles com artes. Então um material com mais qualidade, com mais conteúdo, um material maior, com mais volume, que perdurou por mais de uma década. Se a gente pegar de 77 o lançamento do Livro dos Monstros até 89, dão 12 anos de material. E se você pegar da trinca como um todo, dá 10 anos.
Então você tem ali em torno de uma década, um pouco mais, de muito produto, muito material lançado quando você pensa no D&D, no RPG, como um produto. Então a gente tem, por exemplo, a aventura de Ravenloft, a clássica, que tem material até no sistema mais moderno do Dungeons and Dragons. Ela foi lançada nos anos 80 para o AD&D original. A gente tem, por exemplo, o The Temple of Elemental Evil, tema de videogame, vários jogos. Foi lançado em várias edições do D&D, inclusive na mais moderna tem aventura. Então a gente tem o olhar para o D&D como produto complementar, trazendo suplementos. A gente tem o cenário World of Greyhawk, que pegou a estrutura original do cenário do Gygax e lançou uma box, trazendo vários, tem da cidade, o mapa do mundo, os reinos como um todo, tudo muito bem trabalhado. A caixa do Lankmar, que eu já apresentei aqui do material de DCC, ela foi lançada lá para o AD&D original, com trabalho inclusive do autor, né? O Fritz Lieber trabalhou inclusive como conselheiro na produção dessa box para o AD&D. O Forgotten Realms original foi lançado para o AD&D 1. Então todos esses materiais, eu só trouxe aqui alguns exemplos. Dragonlance, que eu nem coloquei aqui, tudo lançado para o AD&D do Gygax. Mas um ponto muito importante dentro dessa estrutura foi o lançamento de um livro que na época foi considerado revolucionário para o AD&D. Um livro de autoria do Gygax chamado Unearthed Arcana. Esse livro ele foi um compilado de diversas regras publicadas em fanzine, regras do próprio Gygax, regras da mesa, regras de outros autores, outros designers da TCR, um monte de material que complementaram ao AD&D, que foi todo compilado e publicado nesse livro, que foi considerado na época que ele alterou de forma significativa o AD&D para o que eu vou chamar aqui de AD&D 1.5. Você jogar o AD&D original ou o AD&D com o Unearthed Arcana era diferente, ele trazia muito mais estrutura, o que é chamado de um sistema mais crunch, né, que a tradução livre seria crocante, ou seja, ainda mais complexo, com mais regras, com perícias, com mais ele é um suplemento muito relevante para a experiência de jogar o RPG usando o sistema AD&D. Usar ele ou não usar ele mudava. E essa estrutura, todos esses suplementos, todos esses cenários, principalmente o Unearthed Arcana, lançado nos anos 80, junto com a saída do Gygax, o Gygax deixou a TSR em 1986, problemas de gestão interna, alteraram muito o que a TSR olhava para o D&D como produto, né, para o AD&D como produto. A gente tem dos autores originais, o Arneson já tinha deixado a TSR nos anos 70, depois o Gygax nos anos 80, e a saída dos dois, com a saída dos dois, quem assumiu principalmente a gestão da TSR foi a Lohane Williams, que já estava na frente nos anos 80 de vários produtos, né, da seção administrativa como um todo, e ela assumiu totalmente. E o Unearthed Arcana, todas essas modificações, e principalmente, na minha opinião, a saída do Gygax, convergiram para a ideia de lançar o AD&D segunda edição em 1989. Isso significa que, na minha humilde opinião, nem sempre um sistema novo ele é necessariamente um sistema necessário, um sistema melhor. Mas tem muita coisa por trás e também o olhar como um produto. E aí vieram essas 3 capas maravilhosas, o Player's Handbook, Dungeon Master Guide, e na época Monstrous Compendium, depois veio o manual, né? Em outras revisões. Eu não estou apresentando aqui nem as revisões do AD&D 1 nem do 2, mas tiveram revisões, atualizações, outras capas, capa premium, e esse material traz então uma nova roupagem, uma nova atualização que incorpora boa parte do Unearthed Arcana, mas principalmente traz essa nova cara, e também com a intenção de afastar um pouco a marca D&D ou a AD&D do Gary Gygax. E esse material dura uma década também, né? De 89 até 97, quando a Wizards comprou e começou ali o projeto para lançar um novo sistema em 2000. Então ele ficou oficialmente 11 anos no mercado. E para ele foram lançados também diversos cenários, muito material paralelo, muito material suplementar, jogos de videogame, e um dos pontos foi o que são chamados os completes, né? Teve complete de ladrão, de guerreiro, do mago. Eu trouxe aqui alguns exemplos, mas é uma coleção grande. Aqui nem tem todos os livros da coleção. E toda essa estrutura
transformou o que era o AD&D segunda edição num AD&D 2,5, ainda mais crunch. Ele já é mais crunch que o 1, esse então é um 2,5. E mais diversos problemas políticos que aconteceram nos anos 90, políticos não, né? Diversos problemas de gestão, investimentos em propostas erradas, problemas financeiros, levaram a TSR a vender os seus direitos para o Wizards of the Coast. E aí, sobre nova direção, qual que foi a proposta? Remover, olha isso, pegar o AD&D 1 do Gygax, o AD&D segunda edição, remover o Advanced dessa estrutura. E aqui eu trouxe como representação, mas a série clássica, o D&D BX, as caixas Beckme, a Rule Cyclopedia, que eu já apresentei aqui em outros vídeos, que ainda esses são seus representantes na série clássica nos anos 90, foram descontinuados. E aí, sob nova gestão, descontinuando a série clássica, pegando o chassi do AD&D, a Wizards of the Coast, que foi comprada pela Hasbro, lançou com um novo logo. Repare que os logos são diferentes. O D&D terceira edição, Dungeons & Dragons terceira edição. E depois ela foi lançando sobre nova direção os outros sistemas. A gente teve em 2003 um reset, né, o D&D 3.5. A gente teve em 2008 o lançamento de uma nova edição, a quarta edição do D&D. E depois o Essentials, que foi lançado, que seria o D&D 4.5 em 2010, e a quinta edição, que é a edição mais recente, lançada em 2014, o D&D 5e. Mas todos eles têm o chassi do AD&D que foi removido o Advanced, mas eles têm o chassi do AD&D, tudo é AD&D. O sistema de chassi AD&D, ele segue vivo até hoje. A gente tem o AD&D 1E do Gygax, final dos anos 70, o segunda edição, final dos anos 80, e a terceira, quarta e quinta eu coloquei entre parênteses porque ele segue o mesmo padrão. São 20 níveis de classe, 9 círculos de magia, a estrutura de raça e classe separada, sistema que tem perícias, eles têm feats, então toda a estrutura deles tem as suas similaridades, embora ele tenha as suas diferenças de sistema. Vale a ressalva que as duas primeiras edições, a do Gygax e a segunda edição de 89, elas têm uma razoável intercambialidade. Eu já fiz um vídeo aqui sobre a intercambialidade dentro desse movimento old school, o movimento da primeira geração, e a gente vale a reflexão que a terceira, quarta e quinta, eles são sistemas independentes, não intercambiáveis. Então, se você pegar um módulo, uma aventura, um bestiário da terceira edição, você não consegue usar ele na quinta. Você precisa fazer toda uma adaptação. Assim como eu pegar agora o da quinta e quiser jogar com a terceira, segunda edição, preciso fazer grandes adaptações. Mas essa foi a ideia do vídeo, porque muita gente fala assim, no tempo do AD&D que era bom. Então eu quis trazer aqui esse debate, pra gente, é sempre importante a gente trazer o debate, né, de que o AD&D tá vivo até hoje. O D&D quinta edição, ele é a versão, por isso inclusive que ele é quinta edição, né, porque ele é a quinta edição do AD&D, só que os As ficaram ali ofuscados por questões comerciais, para que a marca Dungeons & Dragons continuasse, né? O termo Advanced não era mais necessário. Mas essa é a sacada. Esse foi o objetivo desse vídeo, contar um pouquinho sobre essa ordem estrutural, né, ordem cronológica do lançamento do AD&D primeira edição, do segundo, e um pouquinho dessa resenha final, que a terceira, quarta e quinta são também AD&D. Se você gostou, se inscreva nesse canal, deixe o seu like e comente o que você sabia disso, não sabia, faltou alguma coisa. A ideia principal e objetivo desse canal é sempre compartilhar XP. Um abraço e até o próximo vídeo.